Bom dia, pessoal. Dando continuidade ao nosso conteúdo sobre números racionais, temos aqui um exemplo para a gente trabalhar essas questões, tá? Envolvendo números racionais, que é localização, módulo, números simétricos, esses números que a gente está estudando, né? Essa parte sobre números racionais. Aí, pessoal, temos aqui essa seguinte questão. Considere um ponto P no meio do intervalo de 1 a 2 de uma reta numerada. Escreva no caderno o número racional correspondente a esse ponto na forma mista, na forma fracionária e na forma decimal. Aí, pessoal, o que é que você vai procurar saber logo aqui de imediato nessa questão? Se ele está dizendo que é um ponto meio, aí você pensa, se de 1 até 2, quantas unidades eu tenho? Eu só tenho apenas uma unidade, certo? Então, para lhe dar um norte, tá, de como resolver essa questão, você faz uma reta. Você pega aqui, faz uma reta e então você coloca a numeração que está escrita aqui. Ó. Você bota aqui o ponto 0, o ponto 1 e o ponto 2. Aí ele diz o que? O ponto P do intervalo de 1 a 2 da reta numerada, tá? Ele está no meio. O ponto P no meio do intervalo, no meio. Se é no meio, se divide o quê? Em duas partes iguais. Então você já pensa logo, agora se está no meio, então ele está entre 1 e 2, dividindo em partes iguais essa unidade. Então você olha aqui, ó, e vê claramente que é a metade aqui, ó. Ponto. Então, qual é essa metade, tá? De um até 2, tá, pessoal? Aí você pensa o seguinte: ora, eu tenho de 0 até 1, eu tenho uma unidade. De 1 até 2, eu tenho mais uma unidade. Então, uma unidade, duas unidades. Mas essa unidade aqui está dividida ao meio. Então, se ela está dividida ao meio, então eu tenho um meio, certo? Então, 1 mais meio, certo? Então, se eu tenho 1 mais meio, pessoal, então eu vou ter o quê? 1 meio, tá? 1,5, tá? Mais precisamente. Então, dessa forma, basta você colocar na forma mista, que é essa aqui, 1 e 1 sobre 2. Por quê, professor? Veja bem, porque quando você tem na forma mista, você faz o seguinte, ó, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 sobre 2, que é justamente na forma fracionária. Na forma mista, esta aqui, ó. E na forma fracionária é essa. Aí, se você dividir 3 para 2, pense, por exemplo, em 3 reais. Se você dividir 3 reais para 2 pessoas, cada um fica 1,50. Então, se eu dividir aqui, ó, 3 por 2, isso vai ficar 1,5. Pronto, essa é a solução na forma decimal. Aqui, ó, decimal, ok? Então, temos na forma mista, na forma fracionária e na forma decimal, justamente representando esse valor aqui, tá? Que é 1 meio. Então, resolver uma outra questão agora. Então, pessoal, continuando aqui, ó, a 14ª questão diz: observe os pontos indicados com letras maiúsculas nesta reta numerada. Que são essa aqui. Aí no caderno identifique entre os números racionais relacionados nos itens o correspondente a cada letra. Ou seja, ele quer saber qual desses números aqui, dispostos aqui, de A até K, por exemplo, nesse exemplo aqui, quais dessas letras aqui corresponde a essa, qual desses números aqui corresponde a essas letras, tá, pessoal? Aí eu sugiro para você que você tente encontrar, primeiramente, os números que você já conhece, por exemplo, que você já tem uma noção de onde eles se encontram na reta numerada. Aí aqui temos, por exemplo, o exemplo aqui da letra C, tá, pessoal? Que temos o que? 3 sobre 2, que é justamente o da 13ª questão, que é justamente o número da 13ª questão. Então, pessoal, dessa forma, você já sabe onde esse número vai se localizar. Então, esse número aqui, 3 sobre 2, é igual a 1,5, como a gente já viu aqui, ó. Aí você vai fazer o quê? Vai procurar o intervalo que ele se encontra. Ora, eu tenho 1,5, tá? Ou seja, eu passo uma unidade, porque é uma unidade e meia. Então, passo uma unidade, ó, de 0 até 1, e
entre 1 e 2 eu encontro a metade, tá? Que é 1,5. Então, qual dessas letras aqui você acha que está bem no meio, entre 1 e 2? Com certeza aqui é a letra H. Então, dessa forma, o número correspondente a esse aqui é a letra H, certo? Pronto, entendido isso, então você passa para as próximas que você possa conhecer também, tá, pessoal? Aqui, por exemplo, nós temos aqui esse número 11 menos 11 sobre 4. Aí você vai dividir, por exemplo, o número 11 sobre 4, para você saber quantas unidades esse número vai fazer parte aqui. Aí você faz o seguinte, você pega aqui o 11 e divide por 4. Então, 11 dividido para 4, isso vai dar 2. Porque 2 vezes 4, 8. De 8 para 11 será 3. Então, se resta 3, pessoal, agora você vai dividir esse 3 por 4. Só que 3 por 4 não é uma divisão exata. Então, você coloca o 0 aqui e acrescenta uma vírgula. Então, ficamos com 30. Então, 30 dividido por 4 vai ser 7. Porque 7 vezes 4 é 28. Para 28, ou melhor, para 30, faltam 2. Então, pessoal, agora temos o que? 2. 2 dividido para 4. Só que 2 dividido para 4 também não é uma divisão exata. Então, você acrescenta outro 0 aqui. Então, ficamos com 20 agora. Aí, 20 dividido para 4, 5. Pronto, então, nós temos aqui um valor de 2 unidades e 75. Ou seja, onde esse número poderia estar? Ora, antes do 2, com certeza você sabe que não pode ser. Porque ele é um número 2,75. É a mesma coisa. Qual você acha que é maior? Ou qual você acha que tem mais? É uma pessoa que tem R$2 ou uma pessoa que tem 2,50 ou 2,75? Então, com certeza é a pessoa que tem 2,75 centavos tem mais dinheiro do que a que tem só R$2. Então, logo, 2,75 é maior. Então, é um número maior que 2. Só que veja bem, aqui é menos 11. Então, não se esqueça, esse valor aqui, tá, pessoal, é negativo. Então, ele é menos, tá? Você coloca aqui, ó, menos. Então, isso aqui vai ser menos 2,75. Então, você já sabe que esse valor vai estar além, né, disso aqui, ó, de menos 2. Tá, pessoal? Então, se eu tenho aqui menos 2 e aqui tem esse ponto D, mas você pensa bem, é 2,75, menos 2,75. Então, esse número aqui, pessoal, seria você associar da seguinte forma. Se eu tenho 2,50, então eu já teria R$2,50. Para R$3 só faltava mais o que? 50 centavos. Então, esse número aqui é um número, tá, pessoal, que está muito mais próximo de 3, tá, do que esse número D aqui, ó. Ou melhor, está muito mais próximo do menos 3 do que esse ponto D. Então, logo, isso nos indica que isso aqui vai ser o ponto G. Então, menos 11 sobre 4 será justamente o ponto G. E aí, vamos para uma próxima questão agora. Temos aqui a letra A, que é 50 sobre 8. Novamente, você fazer o mesmo processo aqui que a gente realizou na letra G, que é simplesmente você colocar o 5 e dividir ele por 8, nesse caso. Então, pessoal, 5 dividido para 8 não é uma divisão exata. Então, você acrescenta um 0 aqui no dividendo e um 0 e uma vírgula aqui no quociente. Aí você efetua a divisão. 50 dividido para 6, isso vai ser igual. Você efetua a divisão agora. 50 dividido para 8, pessoal, é 6. Porque 6 vezes 8 é 48. Para 50, faltam 2. Então, você acrescenta o 2 aqui agora. O 2 não é divisível. Não dá uma divisão exata ao dividir por 8. Então, você acrescenta outro 0 aqui, ó. Ficamos então com 20 dividido para 8. Então, agora vai ser 2. E 2 vezes 8, 16. Para chegarmos em 20, faltam 4. Novamente temos 4 dividido, temos 4 dividido por 8. Só que não resulta em uma divisão exata. Então, se acrescenta outro 0 aqui. Agora temos 40. 40 dividido por 8, pessoal, é 5. Porque 5 vezes 8 é 40. E para 40, nada. Pronto, então é 0,625. E como é um número positivo, pessoal, você já deve pensar, ó, se não tem um 1 aqui, tá? Então não é um número maior
do que 1. Tá? Se não tem um 1 aqui, não é um número maior do que 1. E se também não é negativo, então você sabe que ele não está fazendo parte dos números negativos. Ele faz parte dos números positivos menores do que 1. Então, você pode ter certeza que esse número está entre 0 e 1. E é justamente 0,625. Então, pessoal, se é 0,625 e você já encontrou aqui, por exemplo, o ponto H que é aqui. Então, pessoal, você pode ter certeza. Se nós temos aqui, ó, 0,625 e aqui temos 0 e 1, então ele se encontra neste intervalo aqui. E você observando aqui bem, você pode notar que o C está praticamente dividindo esse número aqui ao meio, tá? Essa unidade de 0 até 1. Então, dessa forma, o número 5 sobre 8 está referente ao ponto F da reta numerada. Tá? Então, você coloca aqui, ó, ponto F, ok? Correspondente ao número, a letra F. A letra F está correspondente ao 5 sobre 8. O 5 sobre 8 corresponde à letra, ou melhor, ao ponto F. Então, pessoal, essa questão é dessa forma que você está vendo que responde ela, tá? Não tem muito mistério ao resolver ela. Você efetua. Eu vou resolver aqui uma envolvendo fração mista, tá, pessoal? Tem essa letra E e tem essa outra letra I aqui, tá? Esse item I. Eu vou fazer aqui com a letra. Aí você faz o seguinte, ó. Você pega esse 6, multiplica pelo menos 1 e o resultado disso você soma com mais 1. Fazendo isso, pessoal, temos 6 vezes menos 1 é menos 6. Então, menos 6 mais 1. Ou seja, vamos ter então menos 6 mais 1 dividido por 6. Então, isso vai ser igual. Menos 6 mais 1, isso vai ser menos 5 sobre 6. Então, isso vai ser igual a quanto agora? Você vai pegar justamente o número menos 5 e vai dividir por 6. O 5, pessoal, você já tem em mente que não vai ser uma divisão exata. Quando se divide por 6, não será um resultado exato. Então, você acrescenta, tá, o 0 aqui no dividendo, um 0 e uma vírgula no quociente e efetua a divisão. 50 dividido para 6 vai ser 8. Porque 6 vezes 8 é 48. Então, para 50 restam ou faltam, no caso, 2. Então, 2 não é divisível, tá, por 6. Não é uma divisão exata. Então, você acrescenta o 0 aqui e divide. 20 dividido por 6 será 3. Porque 3 vezes 6 é 18. 18 para 20, faltam 2. Então, novamente, você acrescenta o 0 aqui e ficamos com 20. E você pode ver que teremos 3 novamente. E restará 2 outra vez. Porque 3 vezes 6 é 18. E 18 para 20 faltam 2. Então, você acrescenta o 0 aqui novamente. E você pode ter certeza que esse número vai ficar se repetindo infinitamente, tá? Enquanto você for efetuando aqui. Então, o resto aqui vai ser 2. Não é uma divisão exata. Então, agora você tem aqui, ó, 0,83333. Aí você pensa, ora, eu tenho 0,833333, certo? Só que aqui, pessoal, você nota bem, viu? Não é 8,333. É um número negativo. Nós estamos dividindo no negativo por um positivo. Então, o resultado é negativo. Então, isso aqui, vou até colocar aqui de outra cor. Colocar aqui de roxo. Tá? É menos. Tá? Esse resultado aqui, ele é negativo. E é menos 0,83333. E assim sucessivamente. Então, pessoal, nós temos esse número aqui, ó, menos 0,8333. Aí, se é esse número aqui, pessoal, ele já está entre quem? Entre 0 e menos 1, tá? Ó, não temos menos 1 aqui, temos 0.
Então, se temos 0 aqui, nesse número aqui à esquerda da vírgula, então esse número vai ser um número que se encontra entre menos 1 e 0. E você pode ver que temos apenas somente um ponto aqui nesse meio, tá? Entre 0 e menos 1. Então, com certeza aqui vai ser a letra I, ok? Então, essa é a resposta, letra I. Pronto, pessoal. Vocês viram aí que não tem dificuldade em vocês localizarem esses pontos, tá? Pela essa explicação aqui, pela resolução e pelo vídeo da aula passada que eu passei para vocês, vocês podem ter uma noção maior agora de como encontrar esses números. É isso, vamos para a próxima questão. Então aqui, pessoal, temos a questão 16, tá? A questão 15, pessoal, que eu passei para vocês, vocês vão ter uma boa noção, tá, de como resolver ela, de acordo com a que eu acabei de resolver, que foi a 14. Porque ele lá pergunta qual é o intervalo que encontra aquela questão. Eu já falei para vocês. Se tenho, por exemplo, 1, tá, à esquerda da vírgula, tá? Se eu tiver aqui, por exemplo, 1,03522, então eu tenho aqui, ó, 1, ou seja, ele está à esquerda da vírgula. Se temos 1 aqui, então é um número que está entre 1 e 2. Se eu tiver 0 aqui à esquerda da vírgula, então vai ser um número entre 0 e 1. Se eu tiver aqui o número 2, então será um número entre 2 e 3. Você pode ter certeza disso, tá? Se eu tiver, ou seja, se aqui, tá, pessoal, tiver algum número, tá? Se não tivesse nenhum número aqui, depois fosse um 0 aqui, por exemplo, então seria o próprio 2. 3, 5, 2, 2. Se eu tiver aqui o número 4 à esquerda da vírgula, então vai ser um número entre 4 e 5, ok? Se fosse menos, seria um número entre menos 4 e menos 5. Então, é isso, pessoal, tá? A explicação para vocês resolverem a questão 14, ok? Vamos para a próxima questão aqui, que é a 16 a 17. Vou dar uma explicação aqui breve de como resolver ela e o restante vocês conseguem resolver sozinhos. Tenho certeza disso. Temos aqui, ó, represente no caderno e calcule o que é pedido em cada item. O módulo de menos 6. Ora, pessoal, o módulo de menos 6 será o 6. Porque o módulo, vocês têm que lembrar que o módulo é a distância. Ou seja, quantas unidades eu tenho de 0 até menos 6? Você pode ter certeza que vai ser 6 unidades. Que é a mesma coisa, por exemplo, que eu tenho de 0 até o 6 positivo, que é 6 unidades, tá? Então, o módulo de menos 6 é o 6, tá? Aí diz o valor absoluto de 9,7. O valor absoluto de 9,7, pessoal, é a mesma coisa dele perguntar qual seria o módulo de 9,7 ou qual seria o módulo de menos 9,7. Isso é igual ao 9,7, ok? É isso, pessoal, tá? É simples. Se for negativo aqui, vai ficar positivo. Se for positivo, você praticamente vai só repetir esse número aqui, tá? Agora um detalhe. Se tiver um menos aqui fora dessas duas barras aqui, tá? Fora dessas duas barras aqui que indica módulo, esse número aqui será negativo, ok? Não se esqueça disso. E aqui, pessoal, na questão 17, diz o seguinte: escreva no caderno o oposto de 1,3. Ora, pessoal, o oposto de bem é mal. O oposto de doce é amargo. Então, o oposto de um número positivo, tá, pessoal, será ele negativo. Então, o oposto de 1,3 é o menos 1,3. O oposto de menos 3. Se eu tenho um número negativo, o oposto dele será o positivo. Então, o oposto de menos 3 é o mais 3. Pronto, o restante vocês conseguem acertar sozinhos, tá, pessoal? Tenho certeza disso. Basta vocês prestarem atenção na explicação, tá? Dar uma lida nas páginas do livro de vocês e tentar, tá, resolver mesmo. Então, eu desejo bons estudos para vocês e até a próxima aula, ok?